Ok, pessoal, vamos então começar o nosso estudo. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, tá? Esse é um trabalho extensivo da Sociedade Espírita Maria de Nazaré e nós estamos todos os sábados com as nossas reuniões públicas. Quem morar aqui em Campina Grande ou nas imediações quiser nos conhecer, né? Nós estamos aqui pertinho também de João Pessoa, né? Que é uma grande capital aí do Nordeste. Então, quem quiser vir nos conhecer um dia, será muito bem-vindo, tá? Nas cidades circunvizinhas aqui. Nós temos aos sábados, né, a nossa reunião às 16 horas, palestra, passe, e depois temos os atendimentos individuais, né? Para que aquelas pessoas que vêm com as queixas físicas, emocionais e espirituais possam encontrar a orientação de que necessitam, tá? Pessoal, hoje eu tenho uma notícia não muito boa. Tem uma notícia não muito boa para dar para vocês logo de cara, assim, né? Mas também não é nada assim também extraordinário, né? Mas eu fui surpreendido esses últimos dias com a notícia de que essa página em que nós estamos, a Espiritismo Brasil Chico Xavier, não vai mais fazer as lives, né? Não vai mais utilizar as lives como nós temos feito, né? Essas lives ao vivo, aqui, esses estudos ao vivo, não terá mais, tá? Então, eu estou vendo uma alternativa, né? Estou vendo uma alternativa para a gente, quem quiser continuar estudando conosco, né? Eu estou vendo uma alternativa para a gente poder continuar estudando, tá? Eu provavelmente, né? Provavelmente eu devo fazer as lives diretamente do meu canal no YouTube, né? Porque tudo que eu faço aqui, depois eu coloco os vídeos no YouTube, né? Então aqui, inclusive, tá. Deixa eu colocar para vocês aqui, né? Tudo eu coloco no YouTube, mas provavelmente eu vou ter que fazer ao vivo no YouTube mesmo, tá? Ver se entrou aí, mas acho que entrou o link, né? Será que entrou o link aí? Não entrou, não? Se não entrou, depois eu coloco para vocês, tá? O link do meu canal, né? Para que vocês possam acompanhar, né? Eu estou vendo uma alternativa ainda, né? Onde que daria para a gente fazer essas lives, né? Mas provavelmente eu devo transmitir diretamente do meu canal no YouTube, né? Eu já fiz isso há um bom tempo atrás e vou voltar a fazer então, tá? Porque as lives aqui elas vão acabar, né? É uma pena, né? Porque a gente está acostumado aqui já com essa possibilidade aqui, né? Mas aí nós vamos achar outro ambiente, né? Para a gente fazer os nossos estudos. Então, assim, se tivermos que fazer dos estudos no YouTube, né? Aí, né, é só vocês acessarem o nosso canal, se inscreverem no nosso canal, né? Ativar lá o sininho, né? E vocês vão receber todas as notificações, né? Sempre que a gente entrar de terça e quinta, né? Vocês poderão assistir então ao vivo. É, na quinta-feira eu ainda devo fazer o estudo aqui, tá? A gente deve fazer hoje e quinta-feira. E aí depois a gente não vai mais ter, né? O dia 12, né? As lives só irão até o dia 12, pelo que o dono aqui da página falou. Então nós estamos na penúltima oportunidade e depois na quinta-feira a gente fará o estudo novamente, tá? Entrou o link aí.
Muito bem, vamos lá, né? Vamos estudar então. O trabalho não é nosso, é o trabalho da espiritualidade, né? E nós estamos aqui só a serviço, né? Daquilo que nos é possível fazer. Então vamos fazer conforme é possível, né? Vamos lá? Então vamos dar continuidade aqui ao livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, o Espírito, né? E o médium Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 22, Emersão do Passado, e vamos continuar então estudando aquele caso, né, que eles estão observando a reunião mediúnica e uma senhora que estava ali sendo tratada, não fazia parte da equipe mediúnica, mas ela estava participando da reunião mediúnica para se tratar. Era uma das pessoas que estavam se tratando naquela noite, né? E ela teve uma espécie de incorporação, ela teve uma espécie de transe, né, na verdade, né? Só que aí o André Luiz, o Hilário e o Aulus perceberam que não havia nenhum espírito ali ligado a ela. Havia um espírito não muito longe, próximo, relativamente próximo, né? Quer dizer, não muito longe, né? Mas não estava ligado a ela, não era uma incorporação daquele espírito que estava ali ainda à vista dos espíritos amigos, né? Então não era uma incorporação. Aí o Aulus explicou que era o próprio passado dela, que era um conteúdo difícil de uma vida, né, da existência passada dela, em que ela foi assassinada. É um drama, né, uma situação terrível que ela passou, e foi tão forte porque ela se fixou tanto nessa situação que esse conteúdo atravessou a barreira da reencarnação. Porque normalmente a gente esquece das situações. Mas foi um conteúdo tão conflitivo e ela se fixou tanto nesse conteúdo que atravessou a barreira da reencarnação e surgia nessas espécies de transe em que o passado se fazia presente. Eu expliquei para vocês das subpersonalidades, né, que são essas personalidades que nós já fomos aqui na Terra e que elas estão vivas dentro de nós. Os seus conteúdos conflitivos ainda estão vivos dentro de nós. Então essas pessoas ainda existem dentro de nós. E por vezes elas predominam no presente. Elas predominam, inclusive sobre a nossa personalidade atual, né? Dificultando a nossa vida, trazendo dores que não se descobrem do ponto de vista médico, né? Orgânico aqui no nosso corpo, nessa vida atual. Sintomas emocionais, sonhos repetitivos, né? É muito comum, tá? Então, eles estavam diante do passado dessa irmã, um passado de sofrimento, mas que reaparecia mesmo através de uma nova encarnação, de uma nova reencarnação, acabava se expressando mesmo assim, tá? Ok? Então vamos lá. Fixando-se nessas lembranças, quando instada de mais perto pelo antigo algoz, ela se comportava como se estivesse ainda no passado, dando-se a conhecer como personalidade diferente. Então a gente já viu isso aqui, né? Ela se fixou muito nessas lembranças e quando o seu assassino, o seu algoz aparecia novamente para ela, espiritualmente, ela entrava nesse transe. Ela era o estímulo para ela ressurgir, para essa subpersonalidade ressurgir novamente, né? Se impondo, inclusive, sobre a personalidade atual, né? Tá? Isso explicaria, né, muitas coisas que às vezes a gente não se reconhece, algumas atitudes que você toma assim que você nem imaginava que era capaz de tomar, certas situações. Tá certo que a gente vai se conhecendo melhor ao longo da vida, né? Então situações diferentes acabam evocando também comportamentos diferentes que a gente vai se conhecendo ao longo da existência. Mas muitas vezes é a manifestação de subpersonalidades do passado, né? Que vem à tona novamente
mostrando a sua força, o seu conflito, né? A sua dificuldade e tal. Assaltada por recordações penosas, centralizava todos os seus recursos mnemônicos, a sua memória, né? Apenas no ponto nevrálgico em que viciara o pensamento. Né? Assaltada por recordações penosas, né? Quer dizer, vinham recordações sofridas, né, para ela. Ela centralizava todos os seus recursos de memória apenas no ponto nevrálgico. Qual é o ponto nevrálgico? O ponto dolorido, né? O ponto de dor, que é essa situação do passado, né? Em que ela viciara o pensamento. Como assim, Alexandre, viciara o pensamento? Né? Veja bem, as coisas têm a importância que a gente dá a elas. Tudo na vida depende da importância que a gente dá a elas. O mesmo fato pode ser tratado por pessoas diferentes de formas muito diferentes. De uma forma muito negativa, ou menos negativa, ou quase nada negativa. Ou até boa, dependendo da situação, né? A visão que a pessoa tem, o modo como ela reage às coisas, tal. Então, o modo das pessoas reagirem vai determinar o peso que elas vão dar àquelas situações, né? E o problema que ela vai ter diante dela vai depender do valor que ela dá àquela situação, né? Ela viciou o pensamento no ponto nevrálgico, ela se fixou. Olha, a gente se descuidar, a gente faz isso aqui na Terra também, né? Às vezes uma situação de menor importância, se você se fixar muito naquilo, aquilo cresce, né? Aí mexe com o teu emocional, daqui a pouco está mexendo com o físico, mexe com as relações ao redor, mexe com tudo, né? Pelo tamanho que dá aquela situação, que esteja dando aquela situação, né? Ela deu uma importância, mas ela foi assassinada. Sim, mas mesmo diante de um assassinato, ou várias outras coisas que a gente pode passar, nós podemos também dar um valor maior ou menor. Tem espíritos que diante de um assassinato, eles ficam tão revoltados, mas tão revoltados, que se transformam em espíritos obsessores. Se juntam a organizações do mal, né? E ficam, às vezes, décadas ou séculos e acabam se comprometendo muito mais porque não conseguiram perdoar, porque não conseguiram compreender que nada nos acontece por acaso, mesmo que seja uma ação deliberada de alguém. Para que Deus permita que a gente passe por aquilo, é porque nós precisávamos passar por aquilo. Era uma situação que estava dentro das nossas necessidades, senão não aconteceria conosco, né? Então, esse pensamento nos acalma. Aí que a confiança em Deus, a certeza na perfeição divina das leis justas e sábias de Deus, nos colocam no lugar certo, nos colocam da forma correta. Mas para isso a gente tem que ter humildade, né? De considerar que Deus é a perfeição e nós nada sabemos, né? Agora, quando a gente não compreende nada disso, quando a gente se entrega ao ódio, não perdoa, se revolta, quer vingança, aí, né? Aí vai dar muita importância a essa situação. Tem espíritos que a gente atende que às vezes são ligados a guerras do passado, situações que vocês nem imaginam, de séculos e séculos atrás. Guerras de uma cidade contra outra, uma vila contra outra, né? E até me perguntei muitas vezes, mas puxa vida, a pessoa morreu aqui, ela sofreu, ela foi torturada, ela fez isso, sofreu aquilo, sofreu. E por que ela se encontra ainda fixada? Passou séculos e ela ainda está sofrendo. Se ela foi vítima de uma situação. Aí os espíritos vêm em nosso socorro e nos explicam
Que o simples fato de sermos vítimas numa determinada situação não nos credencia ao socorro. Não resolve todo o nosso problema para que nós estejamos numa boa vibração. Apenas a condição de vítima não nos confere uma santidade que nós ainda não temos. Vocês entendem? Nós podemos ser vítima de uma situação, mas nos entregarmos totalmente ao ódio, ao desejo de vingança, né? Queremos revidar aquilo, nos fixarmos demasiadamente na importância que damos àquilo. Então, a simples condição de vítima não nos faz, de uma hora para outra, que nos credenciarmos ao socorro ou a situação de bem-aventurança no plano espiritual, por exemplo, né? Daí a importância do exercício do perdão, daí a importância do exercício da compreensão das leis divinas, do estudo profundo e procurar vivenciar esses ensinamentos que o Espiritismo nos traz, que Jesus já nos trouxe há mais de 2000 anos, né? Vocês entendem? Então, pode ser que uma pessoa que tenha sofrido há séculos atrás, ela continue em estado de sofrimento, porque ela continua fixada naquela situação, não conseguiu ainda se abrir à ajuda, né, que ela precisaria, né? Então vamos lá, mediunicamente falando, tratava-se de um processo de autêntico animismo. É um fenômeno anímico, né? Que é da própria alma, ânimos, né? Da própria alma da pessoa que está no transe. Só que não é um transe mediúnico, que é aquele em que há um espírito, né? O médium, ele é médium porque ele está tendo um contato com um espírito, um determinado espírito. Então ele está no exercício mediúnico, né? É um fenômeno mediúnico. Mas nesse caso não era exatamente um fenômeno mediúnico, era um fenômeno anímico. Eu já falei aqui para vocês, né, que de certo modo há mediunidade aqui na moça também, na mulher, porque ela percebeu a presença do seu algoz, né? Então ela sentiu, ela percebeu a presença, e o Aulus falou que quando ela percebe a presença do algoz, na presença do algoz aquilo já vem à tona a subpersonalidade do passado. Então ela já demonstra uma mediunidade que ela tem. Só que o fenômeno em si não era um fenômeno mediúnico, né? Porque o espírito não se comunicou. Foi a subpersonalidade que veio à tona, tá? Ok. Nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente, quando apenas exterioriza o mundo de si mesma, disse André Luiz, né? Vocês entendem? Então, nossa amiga supõe encarnar numa personalidade diferente, né? Um espírito, né? Diferente da dela, né? Quando apenas exterioriza, ela apenas está demonstrando o mundo de si mesma. Quer dizer, o seu mundo do passado, né? Da existência passada que ela viveu, né? Só que não deixa de ser um espírito necessitado, né? Ela é um espírito necessitado. Não é a personalidade atual que pode estar necessitada também, mas a maior necessidade ali é essa personalidade do passado que está vindo à tona, né? É um espírito necessitado também. O Newton pôs aqui, sempre tive situações em que me tornava muito agressivo e depois de tudo mergulhava em remorso que eu carrego até hoje, além da vergonha que ficava em mim mesmo e não consigo me auto-perdoar. Isso tem alguma explicação do ponto de vista espírita? Sim, Newton, com certeza, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? No seu caso específico, há que se considerar essas duas coisas, né? Há que se considerar a questão mediúnica, que eu não sei, mas pode ser que você tenha uma sensibilidade mediúnica mais aflorada, tá? Muitas pessoas que se descontrolam e muito agressivos, né? Emocionalmente, a pessoa manifesta um descontrole muito grande, né?
depois se arrepende, mas muitas e muitas pessoas são médiums, né? Então, às vezes, a pessoa percebe, ela sente certas presenças que a dominam, né, temporariamente, fazendo-a cometer atos que depois ela vai se culpar, né? Então, pode você ser médium? Pode. Agora, pode também ser manifestação de subpersonalidade do passado? Pode. Pode ser as duas coisas juntas? Pode. Inclusive, os espíritos, eu já falei isso para vocês, os obsessores em torno de nós, eles se aproveitam justamente do material que nós temos no nosso inconsciente. As subpersonalidades que a gente tem, né? As tendências, os conteúdos conflitivos do passado. Essa é a ponte de ligação deles conosco, entendeu? Por isso que é importante a gente trabalhar isso aí, tratar essas subpersonalidades, né, que se refletem no presente e tal, para que a gente possa viver melhor, né? Para que a gente possa ter mais saúde emocional, comportamental, né? Então pode sim, né? Normalmente a gente entende mais como sendo uma questão mais de influência mediúnica, né? Mais comum a gente tratar dessa forma, né? Mas aqui como a gente está tocando nesse ponto, então a gente está trazendo à baila também a questão do passado, tá? Mas há uma junção entre uma coisa e outra, ok? Pessoal, quem está chegando aí, eu estou avisando a vocês que essa página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nós estamos, através da qual nós estamos transmitindo esse estudo, ela não vai continuar mais as lives, tá? A partir do dia 12 ela está acabando com as lives aqui que nós fazemos, né? Os estudos e tal. Nós vamos continuar fazendo os estudos, né? Talvez, muito provável que eu continue fazendo ao vivo no meu canal no YouTube, né? Que eu já fiz algum tempo atrás. Pode ser que eu continue fazendo ao vivo no YouTube, tá? Mas aí eu vou avisar para vocês melhor, na quinta-feira a gente explica melhor como é que a gente vai fazer, tá? Então quem quiser me adicionar, quem quiser adicionar lá no meu canal, mantenha em contato que a gente vai avisar vocês como é que vai ser a sequência, tá bom? Aí a gente não vai parar não, que faz mais de 15 anos que a gente faz estudo online aí, a gente muda para lá, muda para cá, puxa daqui, puxa dali, mas a gente não desiste fácil não. A gente não para não, tá? Então nós não vamos parar com os estudos não. Não tem esse perigo não, tá? Tal fato equivaleria a uma mistificação inconsciente, né? A pergunta, né, que eles fizeram para o Aulus. Tal fato equivaleria a uma mistificação inconsciente. Mistificação é como uma enganação, né? Você mistificar, você enganar inconscientemente, né? Você está enganando. É uma comunicação falsa. Inconscientemente você está falsificando uma incorporação. Essa é a pergunta que fizeram, né? Para o Aulus, né? Vamos ver o que o Aulus vai falar aqui, né? Mas eu já imagino. Essa pergunta mereceu de Aulus a seguinte resposta. Muitos companheiros matriculados no serviço de implantação da nova era, sob a égide do Espiritismo, vem convertendo a teoria animista num travão injustificável, a lhes congelarem preciosas oportunidades de realização no bem. Por que ele está falando assim, né? Os espíritos amigos, eles rodeiam, tá? Eles são tão educados, né, que eles fazem toda uma preparação para falar a coisa, né? Veja bem, não se trata de mistificação inconsciente, tá? Esse termo, ele ganhou uma característica muito pejorativa,
Por isso que o Aulus está dizendo aqui, olha, que os nossos irmãos que estão matriculados, né, no Espiritismo, né, na implantação da nova era, sob a égide do Espiritismo, vem convertendo a teoria animista, quer dizer, toda a teoria que se baseia desses conteúdos do passado, do inconsciente, né, em algo injustificável, a congelar as preciosas oportunidades de realização no bem. E o Aulus está certo, porque muitas pessoas começam a estudar a mediunidade, e esse é um dos pontos meio complicados, assim, de você estudar muito antes da prática, muita teoria, é um pouco complicado. Pelo quê? Essa teoria animista, ela acaba sendo tão propalada, acaba sendo tão divulgada, e as pessoas colocam tanto medo na mente dos estudantes, vamos dizer, da mediunidade, que às vezes as pessoas vão ficando morrendo, elas começam a morrer de medo de dar uma comunicação, uma comunicação que não seja legítima, que não seja verdadeira, que seja um conteúdo dela mesma. Isso congela as possibilidades da pessoa que está começando. Isso paralisa as pessoas. Eu já vi pessoas que por décadas ficaram paralisadas no exercício da mediunidade por medo, por desconfiança de si mesmas, por ficar com medo de né, de não estar sendo honesta com as pessoas, de estar mistificando. Mas é porque esse termo ele ganhou uma conotação muito pejorativa. Então as pessoas ficaram com muito medo, né? O medo em torno da mediunidade, que não se justifica. Em hipótese alguma se justifica, né? Entendeu? Então isso é uma coisa que o Aulus aqui ele está tentando esclarecer, né? Porque não é coerente isso, né? A pergunta que fizeram para ele já traz no seu bojo essa conotação pejorativa, né? Quando fala em mistificação inconsciente, né? Já traz uma conotação pejorativa, né? Aí ele teve que explicar, falou, olha, muitos irmãos transformaram isso aí num travão, numa coisa que está travando injustificadamente as oportunidades de realização no bem, né? Portanto, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para batizar o fenômeno. E duro que é muito usado ainda. E duro que é ainda muito usado esse termo. Né? E ainda se fala, nos cursos ainda se coloca muito medo nas pessoas. E há grupos que quase não produzem mediunicamente. Se encontram todas as semanas, tal, mas quase não produzem. Por quê? Devido ao medo, ao verdadeiro terror que se implanta nos grupos, né? Em que nada é suficiente para comprovar a veracidade das comunicações. Né? Quando o dirigente é muito desconfiado, é muito temeroso, muito inseguro, tudo ele tem medo, ele acaba exigindo demais dos médiuns comprovação da legitimidade da comunicação, dos espíritos, né, ou dos supostos espíritos, e aí a coisa não anda, pessoal. Aí a coisa não anda. Aí o grupo não anda. Aí os médiuns não são auxiliados de fato. O grupo não se torna produtivo de fato. E olha, existem muitos grupos desse jeito, pessoal. Eu atendo pacientes assim, que me procuram na condição de psicoterapeuta, né? Dentro e fora do Brasil, espíritas na sua maioria, médiuns, precisando de orientação, precisando de ajuda, e é impressionante às vezes os relatos que fazem, né? Do desconhecimento nessa área ou esse clima de desconfiança, né, que se instala nos grupos, entendeu? Então não se justifica, né, como o próprio Aulus está dizendo aqui, né? Então não nos cabe adotar
como justas, nesse caso da mulher aqui que está nesse transe anímico, né, falar que ela está mistificando inconscientemente, não se trata disso. Ela não está com nenhuma intenção, e não se trata de enganação inconsciente, é apenas manifestação das suas necessidades, né? Na realidade, a manifestação decorre dos próprios sentimentos de nossa amiga, arrojados ao pretérito, de onde recolhe as impressões deprimentes de que se vê possuída, externando-as no meio em que se encontra. Quer dizer, esse é o fenômeno que está acontecendo, né? São apenas os sentimentos retidos dentro dela, as fixações que existem dentro dela e que elas expressam, né? Porque na verdade ela já tem expressado. Ela está buscando a casa espírita por quê? Porque já tem tido crises, já tem tido sentimentos, emoções, atitudes já dessa subpersonalidade do passado. Ela está buscando ajuda na casa espírita para resolver o seu problema, né? E a casa espírita pode ajudar muito no esclarecimento do que está ocorrendo, no tratamento, pode ajudar muito mesmo, né? Mas é preciso compreensão, é preciso, né, entendimento da situação. Não julgar que a pessoa tá enganando, que é ela mesma que está, né, instalar o terror ali, né, a perseguição, porque, né, estão chegando à conclusão que é dela mesma, porque às vezes pode acontecer de algum outro médium na mesa olhar também e não ver nenhum espírito perto da mulher. E falar assim, é dela mesma. E vai estar falando com acerto, né? Assim, está enxergando realmente a realidade. Mas não é para a gente instalar o terror, a perseguição ou qualquer coisa que seja, o julgamento, porque, né? É preciso esclarecer, mas isso com o tempo também. Isso com o tempo. É preciso orientar com o tempo. Por quê? Porque é preferível atender a pessoa como se fosse um espírito mesmo. Porque é um espírito do passado, né? É uma personalidade do passado. É preferível atender. Para mim, quando eu estou atendendo as pessoas na reunião mediúnica, né? Os médiuns dando comunicação, para mim, todos ali que se manifestarem, é espírito necessitado, é uma personalidade necessitada, para mim é o que interessa. Para mim é o que interessa. Vou atender, vou conversar com essa personalidade do mesmo jeito. Vou atender, vou dialogar, vou acalmar, vou tratar as dores, vamos medicar, vamos sugerir, né, que nós estamos medicando e efetivamente a espiritualidade está medicando, o próprio André Luiz fala, né, para a gente usar mesmo a sugestão de medicamentos que estão sendo empregados, tratamentos para alívio da dor, para acalmar, no sedativo que aplica na pessoa e tal. Tudo isso nós podemos usar, a sugestão. Né? Podemos sugerir que estamos usando isso e aquilo, e efetivamente os espíritos amigos estarão utilizando. Né? Todo o trabalho de enfermagem do plano espiritual, tal. As lesões que aquela personalidade tem, porque ela morreu por algum motivo. Né? Ela morreu por algum motivo, ela morreu em sofrimento, presa, enterrada viva, queimada. Vocês entendem? Né? Então aquela personalidade que está se manifestando, ela vem como se fosse um espírito necessitado, sofrido, dolorido, revoltado, alienado, às vezes. Ok? E nós vamos conversar, vamos atender, vamos tratar como se fosse um espírito que vem de fora, né? Um espírito realmente que vem e incorpora. Nós vamos fazer do mesmo jeito. Né? E estaremos colaborando enormemente para a saúde emocional daquela pessoa, para a saúde psíquica daquela pessoa encarnada.
né? Pela saúde vibratória dela, física, né? Em todos os sentidos, tá? Porque esse conteúdo conflitivo, às vezes a pessoa se fixou também muito fortemente naquilo, né? Aquele núcleo de dor que ficou no inconsciente da pessoa, ele ressurge no presente como manifestações de pele, problemas de pele, entendeu? Problemas estomacais, gastrointestinais, dores variadas, né? Vocês entendem? Então, quando nós estamos ajudando essas pessoas que nos procuram, né, sem julgá-las, sem, né, mas simplesmente ajudando, nós estamos realmente, a casa espírita está cumprindo com o seu papel consolador, com o seu papel terapêutico, né, a terapia do evangelho, né, com a conversa amiga, né, conforme a necessidade da pessoa. A necessidade dela é essa, então é assim que eu vou ajudar, né? Eu vou atender à necessidade dela. E ela está manifestando essa necessidade, né? Ok? É lógico que você pode, em determinados casos, né, conversar, continuar conversando à parte com a pessoa, orientando, né? Às vezes ela fazer uma psicoterapia com alguém, você olha, busque uma ajuda psicoterápica também que vai te ajudar nesse processo de autoconhecimento e tal. Isso tudo pode ajudar a pessoa, né? Junto com o tratamento ali que está sendo feito na casa espírita, tá? Vai depender de cada caso as necessidades que ficarem evidenciadas, né? Certo? Ok? Então vamos lá. Deixa eu só ver como lidar com esse fenômeno anímico, né? Vamos ver aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha nas perguntas que vocês estão fazendo, nas colocações que vocês estão fazendo, né? A Márcia Farias colocou: verdade, Alexandre, eu estava indo nos estudos aqui em minha cidade, no centro espírita ao qual eu frequento. Conversei com eles sobre o fato de minha mãe incorporar um espírito que já faz mais de 30 anos que ela recebe. Eles me falaram que era um espírito místico. Um espírito que estava enganando, mistificando, provavelmente você quis dizer, né? Que era um espírito que estava mistificando, né? Enganando, que é uma outra situação, né? Um pouco diferente da que nós estamos falando aqui, né? Sinceramente, para mim, fiquei pasma, pois cresci vendo minha mãe recebê-lo e ele ajudando muitas pessoas. E sei que ele não é um espírito mistificador, né? E isso, de certa forma, me fizeram parar de ir nos estudos. Hoje em dia, estou indo somente nas palestras. É interessante você continuar estudando, né, Márcia? É importante continuar estudando, né? Às vezes uma situação isolada, né? Um ponto que você não gostou, tal, também não é isso que deve nos tirar dos estudos, né? Porque a doutrina espírita é muito maior do que uma pessoa ou outra, ou do que um ponto ou outro que às vezes alguém falou, né? Então, vale a pena continuar estudando, participando, né? Nenhum lugar, nenhuma pessoa vai ser perfeita, sempre vai ter uma dificuldade ou outra, né? E às vezes até não foi isso que a pessoa quis dizer ao certo, às vezes quis falar uma outra coisa e você entendeu. Vale a pena conversar, esclarecer situações, tá? Mas não é porque faz 30 anos que dá a comunicação de um determinado espírito que é um espírito mistificador. Pode ser, pode até ser. Faz muito tempo que o espírito está enganando a pessoa, pode, mas não quer dizer que seja, você entende? Não é só pelo fato do tempo que está, né, que seja, só por isso seja um espírito enganador. Não quer dizer, né? Entendeu? Então, aí são situações que a gente tem que analisar o caso a caso, né? Como eu não conheço, né? Então é mais difícil. Então, como lidar com o fenômeno anímico, né? Aulus afirmou, então, que eles se achavam, na verdade, perante uma doente mental.
a requisitar o maior carinho para que se recuperasse, né? E aqui o Aulus colocou isso, não é querendo fazer parecer pior ainda do que... Porque dependendo como a gente... Pro lado que a gente levar aqui, pode parecer que ele foi atenuar e acabou piorando a situação, né? Aulus afirmou então que ele se achava, na verdade, perante uma doente mental, né? Mas veja bem, o que ele quis dizer é que estavam diante de um processo psicológico, psíquico, de necessidade. Porque doente mental, a gente já liga naquela questão de alienação, de, né? Caso psiquiátrico grave, aquela coisa toda. Mas, na verdade, como o próprio Calderaro diz no livro No Mundo Maior, que é um livro interessante de estudo da psicologia, da psiquiatria na visão espírita, né? Então, ele fala assim, olha, sempre quando nós estamos com problemas psicológicos, psiquiátricos mais graves, sempre nós estamos entrando, nós estamos mergulhando no passado, é sempre manifestação do passado, né? Então a gente começa a viver do presente, mas sob a ótica do passado. A gente começa a viver do passado no presente. As fixações, como a gente está vendo aqui, as dificuldades de convivência com determinada pessoa, né? É sempre problema do passado. Ah, Alexandre, mas o problema é do presente, porque ela falou isso, fez aquilo, tá bom. Falou isso, fez aquilo, mas o porquê que com essa pessoa você tem uma tendência a ter esses problemas, né? Por quê? Né? Por que vocês estão juntos? Né? Aí você vai vasculhar, você vê ligações do passado, você vê, né, necessidades que não foram bem trabalhadas, situações conflitivas, né, que não foram resolvidas, né? Tá? Então, ou seja, é um problema psíquico, é um problema mental, porque ela está vivendo meio que alienada ao presente. Né? Está vivendo o presente sob a ótica do passado. Precisa ajustar a ótica ao presente. Então essa é a terapia, né? É dos recursos que a gente usa em consultório, no centro. Ajudar a pessoa a se ajustar ao presente. Ajudar a pessoa, né, a se equilibrar no presente. Para que ela viva o presente sob a ótica do presente, não sob a ótica do passado. Só que isso é todo um processo de reajustamento, né? É todo um processo de conhecer qual é o problema da pessoa, né? Entender como a gente pode ajudar em cada caso, né? Rosiane, ela colocou aqui, fobias seria uma lembrança do passado? Muitas fobias têm ligação com o passado, sim. Né? Muito, segundo a Joana de Ângeles, né? Muitas fobias têm ligação com o passado. Muitos medos e fobias, né? Tem ligação com o processo de gestação, com infância e tal, mas muitos, e geralmente tem a sua raiz mesmo, tem os fatores presentes, desencadeadores no presente, na infância, na gestação, na educação, tal, tal. Mas as raízes profundas sempre estão no passado. Tá? As raízes dos nossos problemas sempre estão no passado. Ah, Alexandre, mas tudo é passado, então tudo é passado. Não é que tudo é passado, é porque nós viemos no passado. As nossas raízes estão no passado. O nosso inconsciente está cheio de passado. Aliás, o que eu comi ontem já é passado. Não é? O que eu vivi ontem já é passado. O que é o presente? É uma linha muito tênue, né, entre passado e futuro. Né? Esse é o presente, uma linha muito fina entre passado e futuro. Ok? Então, lógico que o passado que a gente está falando aqui, o passado de outras encarnações. Mas isso é muito forte no nosso inconsciente. Porque o presente é uma película. Lembra daquela cebola que a gente falava, né? Nossa mente é como uma cebola cortada no meio. Você tem a casquinha da cebola, é o presente. É o presente. Aquela casquinha da cebola é o presente. E todas as camadas da cebola é o nosso passado.
Imagina o tamanho, imagina a influência que exerce o nosso passado sobre o presente. Por isso que a gente fala que tudo tem a ver com o passado, porque foi a linha de desenvolvimento nossa, a linha de evolução nossa, né? Todos nós tivemos passado, nós viemos do passado, nós viemos evoluindo, né? Ok, certo? A Giovana colocou, eu gostaria muito de iniciar um estudo, eu gostaria de entender porque eu sonho com frequência com pessoas da minha família, pessoas que já desencarnaram. Giovana, porque provavelmente você tem encontrado com essas pessoas, né? Você tem uma sensibilidade diferente, porque não é qualquer pessoa que sonhe com familiares, ainda mais várias vezes, né? Vários familiares, você sonha e volta lembrando disso, né? Não é assim qualquer pessoa. Geralmente são pessoas que têm uma facilidade maior de se lembrar. E geralmente essas que têm uma facilidade maior de se lembrar dos sonhos, ou seja, do contato com a vida espiritual, já são pessoas que normalmente têm uma mediunidade mais acentuada, tá? Tem uma facilidade de fazer a conexão do espiritual com o material, né? Viver nesse meio, nessa ponte, né? Essa ponte de um plano e outro, é característica do médium, né? Ok, certo. Muito bem, vamos lá, né? Vamos mais um pouquinho. Então, ele estava diante de uma mulher que estava com problemas, precisava se ajustar mentalmente. É nesse sentido, tá? Não é no sentido pejorativo da a palavra aqui doente mental, né? É no sentido de é uma necessidade de origem mental. Ela precisa se ajustar ao presente, tá? A requisitar o maior carinho para que se recuperasse. Então aqui a grande questão aqui é o carinho fraternal, é a ajuda, né? Esse é o melhor instrumento de ajuda que nós podemos usar, né? Nada vale todo o conhecimento de toda doutrina, de toda psicologia, de todo o conhecimento que a gente puder ter, sem o carinho com que a gente atenda às pessoas, né? Com que a gente esclareça as pessoas, oriente as pessoas. Esse vai ser, eu peguei o negócio errado aqui. Esse vai ser o grande divisor de águas aqui, né? E acrescentou: para sanar-lhe a inquietação, todavia, não nos bastam diagnósticos complicados ou meras definições técnicas no campo verbalista, se não houver o calor da assistência amiga, que é o que a gente está falando, né? Não adianta só a gente diagnosticar ou dar definições doutrinárias ou explicar o fenômeno, né, sem usarmos da caridade, né, da ação amiga, fraterna para ajudar, né? Isso é o mais importante, é o calor da assistência amiga. A pobre irmã deveria ser tratada com a mesma atenção, olha lá, com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. Ou seja, está dizendo aquilo que eu tinha falado agora há pouco. Essa pobre irmã deveria ser tratada com a mesma atenção, ou seja, deveria tratar do mesmo jeito, né? O encarnado no fenômeno anímico e os sofredores que se comunicam num fenômeno mediúnico. Pois era também um espírito imortal, solicitando-nos concurso e entendimento para que se lhe reestabelecesse a harmonia. Tá vendo? O próprio Aulus está dizendo isso aqui, né? O Aulus está explicando para a gente como é que a gente tem que tratar, como é que a gente tem que lidar com esse tipo de situação, né? Na reunião mediúnica, né? Ou fora dela, né? Mas no contato com os
os médiuns, né? A Heloísa Cunha colocou: todos os sonhos são contato com o espiritual e material? Contato, né? A ligação da matéria aqui com o plano espiritual? Não, Heloísa. Basicamente, assim, nós temos é, a princípio, vamos pensar três, quatro tipos de sonho, né? Nós temos o sonho é, cerebral, que nós chamamos de cerebral, que é aquele sonho fruto da reorganização dos nossos conteúdos do dia a dia, né? É geralmente aqueles sonhos mais doidos, mais malucos, né? Sem pé nem cabeça, são os que eu mais gosto assim de analisar, porque eles dizem mais a respeito da gente, é mais o nosso inconsciente falando a respeito de algumas coisas, né? Que a gente está reorganizando, e tal. São os sonhos ditos sonhos cerebrais, né? Aí tem os sonhos retrocognitivos, né? Que são lembranças do passado. Então são aqueles sonhos que vêm fragmentos do passado, lembranças, né? A pessoa revive, tem a ver com com o caso da mulher aí. Pode ser que ela tenha sonhos e que ela fique revivendo, ela sendo assassinada, tal, ok? E sonhos pré-cognitivos, ou seja, aquele que é uma pré-cognição, quando você antecipa fatos que vão ocorrer. Então é um tipo de sonho também. Você tem visões, você tem informações em sonhos sobre coisas que vão ocorrer. E aí elas ocorrem depois de um certo tempo, tal, né? Então são sonhos pré-cognitivos, né? E tem os sonhos fruto da vivência no plano espiritual, fruto do desdobramento, né? Do desligamento do corpo. Então você se vê fora do corpo, vai para um hospital no plano espiritual, encontra parentes, ou vai para as regiões de sofrimento, né? Podem ser coisas positivas ou negativas, mas você tem um contato com a vida espiritual, tá? Então, basicamente são esses tipos de sonhos que a gente tem, né? Tá? Deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui. Aqui. A Giovana colocou passado de outras vidas. Isso, de outras vidas. Pode ser do passado dessa vida também, tá? Passado dessa encarnação mesmo, né? Tá? Da infância, coisas que você revive, né? Aí existe uma ligação com aquele sonho cerebral, né? De coisas dessa vida que você reorganiza, né? Então aí já entra mais em contato com esse tipo de sonho, né? Certo? Maria Liz de caridade, palavra sem ação nada vale, né? Isso aí, né? É, ok. Então vamos lá. Deixa eu ver como é que tá aqui, se ainda tem muita coisa. Ainda tem. Pessoal, o negócio é a gente dar uma paradinha aqui, né? Porque a gente ainda tem aí um período longo aí para conversar desse assunto ainda, né? O capítulo 22 ainda vai um pouquinho mais longe aí. Mas já desenvolvemos um pouquinho mais o assunto, né? Na quinta-feira a gente volta a conversar, daí a gente explica para vocês como é que a gente vai fazer. Porque na verdade eu estou analisando ainda a melhor possibilidade, né? Para os estudos, né? Para a continuidade dos estudos, eu estou analisando ainda, tá? Então a gente volta a conversar na quinta-feira, a gente faz um estudo e depois a gente conversa também a respeito, tá bom? E a opinião de vocês também, né? Eu queria saber, né? De vocês no YouTube, vocês em maioria vocês costumam acessar o YouTube, costumam, né? Todo mundo, quem que não acessa hoje em dia, né? Quem que não vê vídeos do YouTube, vocês costumam ver? Ou vocês ficam aqui só no Facebook mesmo? Coloca aí também, escreve aí para eu entender melhor o que acontece com vocês aí, tá? Para a gente estabelecer a melhor estratégia. Preciso da ajuda de vocês aí também. Então tá bom, vamos fazer a nossa prece, né?
Vamos agradecer então ao nosso querido Mestre Jesus por toda a luz com que nos envolve neste momento, a espiritualidade que nos intui, que nos dirige e nos conduz para onde nós devemos ir. Então, Senhor, que possamos aprender contigo a sermos servos do amor, da paz, da luz, onde estivermos. Que possamos ser úteis, que possamos fazer o bem, falar o bem e vivenciar de todas as formas o bem. Muito obrigado por tudo. Que envolva, Senhor, todos os irmãos que estão conosco e que nós possamos permanecer juntos no estudo e na convivência. Obrigado por tudo. Que assim seja. Ok, pessoal. Muito bem. Então, quem quiser aí, né? Já acho que foi colocado já o canal no YouTube aí, né? Quem quiser adicionar aí, já se inscreve, ativa o sininho para vocês receberem as notificações, né? Tudo que eu faço aqui eu já coloco no canal, tá? Tudo eu já coloco, todos os estudos estão em ordem lá no canal, tá? É um canal que eu tenho faz muito tempo, a gente faz os estudos virtuais há muitos anos, né? Então tudo eu tenho colocado lá. Tem mais de 1000 vídeos lá no canal, tá? Então esses estudos estão lá, certo? Lá no YouTube. Acho que foi colocado o link para vocês aí, né? E eu vou colocar de novo aqui, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho, tá? E vamos ver se a gente continua estudando juntos aí, tá bom? Um abração, até mais.